Olá pessoal, vamos resolver agora a questão 12 do nível 3 que corresponde ao ensino médio da primeira fase da OBMEP de 2019. Ok? Então vamos lá. Sabendo que as áreas dos triângulos BCQ, deixa eu identificar esse BCQ aqui, ó, BCQ, tá? E do triângulo QCP, olha aqui em cima, QCP, da figura são respectivamente 6 e 2. Então, ó, esse triângulo aqui, ó, que eu estou vendo aqui com o mouse, tem área 6, e esse outro triângulo aqui, o QCP, tem área 2. Qual é a área do retângulo ABCD? Olha o retângulo aqui, ó, ABCD. Então, é esse retângulo aqui. A questão quer saber qual a área desse retângulo aqui. E a questão me deu a área desse triângulo aqui, que é 6, e a área desse outro triângulo aqui, que é 2. Tá? Como é que eu vou achar a área desse retângulo? Bom, vejam só. Primeiro, eu gostaria de destacar que AC é uma diagonal desse retângulo. Né? Se você olhar para o retângulo ABCD, AC é uma diagonal desse retângulo. Pessoal, em qualquer retângulo, qualquer um, a diagonal sempre vai dividir o retângulo em dois triângulos congruentes. Tá? Então, olha só, esse triângulo aqui, ó, ABC, é congruente a esse outro triângulo aqui, ó, ACD, tá? Então, isso sempre vai acontecer. Pegou um retângulo, traçou uma diagonal, essa diagonal divide o retângulo em dois triângulos congruentes. Por que eles são congruentes, Caú? Aí é só você ter conhecimento de semelhança de triângulos e também de um caso particular de semelhança, que é a congruência de triângulos. Ok? Olha só, pessoal. Está aqui a diagonal AC, né, que dividiu o retângulo em dois triângulos congruentes. E eu gostaria agora de achar algo de interessante entre esse triângulo aqui de cima, ó, o PQC, e esse triângulo aqui de baixo, o ABQ. Tá? E há realmente algo de interessante entre eles. É o seguinte, o conhecimento que eu vou usar agora é o seguinte: os lados opostos de um retângulo são paralelos. Tá? Então, ó, eu vou olhar para esses dois lados do retângulo aqui, o DC e o AP e o AB, desculpe, como sendo paralelos, e essa diagonal AC eu posso considerar que é uma transversal desses lados paralelos. Então, não sei se vocês estão lembrados de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Aqui não são retas, são lados paralelos, mas o raciocínio é o mesmo. Então, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, olha, esse ângulo aqui, ó, que eu estou marcando aqui em cima, ó, e esse aqui de baixo, eles são chamados de alternos internos. Tá? Alternos porque eles estão em lados alternados em relação à transversal. E internos porque eles estão entre as retas paralelas. E ângulos alternos internos têm medidas iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse aqui. E o mesmo vale para esses dois ângulos aqui, ó. Esse aqui que eu estou marcando aqui em cima e esse aqui embaixo. Né? As paralelas continuam as mesmas, AB e DC, só que agora a transversal não é mais AC. A transversal agora é PB, né? Ou BP, que dá no mesmo. Ok? Então, ó, esse ângulo aqui e esse são alternos internos. De novo, alternos porque estão em lados alternados da transversal. Internos porque ambos estão internamente às retas paralelas ou aos lados paralelos, ok? Então, ângulos alternos internos têm medidas iguais. Então, esse ângulo aqui também é igual a esse aqui, ó.
Beleza? Então, olha só, coloquei aqui ó, esse ângulo de azul e esse aqui de azul para destacar que eles são iguais, têm medidas iguais, e esse ângulo aqui de preto e esse aqui também de preto para destacar que eles têm medidas iguais. Sim, Caú, e as relações, a relação interessante que você falou entre os triângulos ABQ e o PQC é o seguinte, repare que no triângulo menor, né, esse ângulo azul ó, é igual a esse do triângulo maior, e esse ângulo preto do triângulo menor é igual a esse preto do triângulo maior. Opa, então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são considerados semelhantes, tá? Então, se dois ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos de outro triângulo, com certeza esses triângulos são semelhantes. E isso vai nos ajudar bastante. Pelo seguinte, olha a estratégia para resolver essa questão. Vê só. Nós sabemos que a área desse triângulo aqui, o CQB, né, é 6. Nós sabemos que a área do CPQ é 2, tá? E nós queremos a área do retângulo. Ora, mas nós também sabemos que essa diagonal AC divide um retângulo em dois triângulos congruentes. Mas triângulos congruentes têm áreas iguais. Então, a área do triângulo ACD é a mesma área do triângulo ABC. Então, por exemplo, se eu achar a área do triângulo ABC, basta eu multiplicar essa área por 2, que eu vou estar achando a área do retângulo. Sim, Caú, mas como é que você vai achar a área do triângulo ABC? Veja, eu já tenho a seguinte informação, que essa parte aqui ó, do triângulo tem área 6. Se eu descobrir a área desse triângulo aqui, ó, ABQ, né? Quem vai ser a área do triângulo grande, ABC? Vai ser essa área que eu quero descobrir, mais quanto? Mais 6. Então, perceba que se eu descobrir essa área aqui de ABQ, eu pego essa área, adiciono 6, vou ter a área do ABC, multiplico por 2, descobri a área do retângulo. Tá? Então, basicamente, o que eu preciso agora é descobrir a área de ABQ. Caú, como é que você vai fazer isso? Veja só, eu vou tentar utilizar o fato de que ABQ e PQC são semelhantes. O fato de eu saber que dois triângulos são semelhantes, existe entre eles uma razão de semelhança. Tá? Sim, Caú, o que eu vou fazer com essa razão de semelhança? É o seguinte, entre eles existe uma razão de semelhança, mas também existe uma razão entre as áreas. E a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é a razão de semelhança ao quadrado. Então, se eu descobrir a razão de semelhança entre esses dois triângulos, o ABQ e o PQC, basta eu pegar essa razão de semelhança, elevar ao quadrado, que eu vou estar descobrindo a razão entre as áreas. E o que você vai fazer com essa razão entre as áreas, Caú? Por exemplo, se a razão entre as áreas, estou chutando, der 5, isso quer dizer que a área do triângulo maior é 5 vezes a área do triângulo o quê? Menor. Como o triângulo menor aqui tem área 2, 5 vezes 2 dá 10. Então, a área desse triângulo aqui seria 10. Mas eu chutei, né, que a razão entre as áreas é 5. Na verdade, eu preciso descobrir a razão entre as áreas. Ok, pessoal? Então, minha estratégia está montada, né? Vou tentar descobrir essa área aqui de ABQ utilizando o fato de que ABQ é semelhante a PQC, né? Pelo caso ângulo-ângulo. Tá? Quem não tem uma noção boa de casos de semelhança de triângulos, vale a pena você ter tanto casos de semelhança quanto casos de congruência de triângulo. Dois assuntos muito importantes, tá? Neste momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem ainda no canal, mas no futuro eu pretendo colocar. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Caú, como é que eu vou achar a razão de semelhança entre esses dois triângulos? Olha só, você vai ter que pegar uma medida de comprimento de um triângulo e dividir pela medida de comprimento correspondente do outro triângulo. Como assim, Caú? Medida de comprimento correspondente. Olha só, olha para a figura aqui. Isso aqui, pessoal, olhe para esse lado aqui desse triângulo PQC. Perceba que esse lado,
ele é adjacente a esse ângulo preto e a esse ângulo azul. No outro triângulo, qual é o lado adjacente ao ângulo preto e ao ângulo azul? É esse aqui, ó. Esse lado aqui nesse triângulo está adjacente ao ângulo preto e adjacente ao ângulo azul. Nesse triângulo aqui, esse lado está adjacente ao ângulo preto e o ângulo azul. Então, esses dois lados, ó, esse PC aqui em cima e esse AB aqui embaixo, são lados correspondentes. Certo? E aí, Caú? Agora, veja só. Eu fiz esse desenho aqui, ó. Eu disse que essa medida daqui para cá era y. Agora, perceba que esse y é a altura relativa a esse lado z. Ok? E x, que eu representei aqui de vermelho, é a altura desse triângulo ABQ, só que relacionada ao lado que? AB. Se AB corresponde a PC, então y também corresponde a x. Ok? Então, se eu conseguir calcular y sobre x, ou x sobre y, né, eu vou achar a relação de semelhança entre esses dois triângulos. Pô, Cauê, como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos tentar usar alguns dados aí que nós temos. Nós sabemos que o triângulo BCQ tem área 6. Nós sabemos que o triângulo CPQ tem área 2. Opa, então peraí. Então o triângulo BCP tem área 8, né? 2 mais 6. Então PBC tem área 8. Mas espera aí, como é que se calcula a área de triângulo? A área de triângulo, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Mas espera aí, se eu considerar que a base é essa daqui, ó, por sinal eu chamei essa base de quê? De W, né? E perceba que esse outro lado aqui do triângulo eu chamei de Z. Mas esse ângulo aqui, ó, pessoal, é de 90 graus. Tá? Obrigatoriamente, porque essa figura aqui, ABCD, a questão não diz que é um retângulo, então esse ângulo aqui é de 90 graus. Então esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. O lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo retângulo, que não são hipotenusa, são chamados de catetos. Então, como é que se calcula a área de um triângulo retângulo? Continua sendo base vezes altura sobre 2. Só que se você pegar um cateto como base, a altura relativa a essa base vai ser o outro cateto. Então, no triângulo retângulo, você pode dizer que a área é cateto vezes cateto sobre 2. Então, vai ficar Z vezes W dividido por 2. É a área desse triângulo BCP. Mas você já sabe que essa área aqui é quanto? 8. Por quê? Porque é 6 mais 2. Então, Z vezes W dividido por 2 é igual a 8. Olha só. Z vezes W dividido por 2 é igual a 8. Vamos dar uma arrumada nisso aqui. Eu vou multiplicar ambos os membros por 2. Olha só. Caú, que história é essa de multiplicar ambos os membros por 2? Mais uma vez, eu vou botar o link aqui em cima. Linguagem sugerida para resolução de equações de primeiro grau. Vale muito a pena. Você pode estranhar um pouquinho no início, mas depois os benefícios são enormes. Tá? Vou fazer o seguinte, então agora eu vou isolar esse Z aqui. Aí eu vou dividir ambos os membros por W. Aí vai ficar Z é igual a 16 dividido por W. Olha só. Tá? E detalhe, na matemática você sempre tem que tomar cuidado para não estar dividindo por zero. Né? E na hora que eu divido por W, será que W pode ser zero? Não pode, né? Porque W é um lado do retângulo. O lado do retângulo não pode medir zero. Ok? Bom, precisamos encontrar alguma outra relação que seja interessante para nós. Dá uma olhada nesse triângulo pequeno aqui em cima. Pessoal, eu vou pedir para vocês me perdoarem no seguinte aqui. No início dessa representação, eu fiz o desenho correto. Esse Z não é para não é para ser daqui para C, é para ser daqui de P até C. Tá? Essa medida Z é de P até C. Tá certo? Quando eu fiz essa figura pela primeira vez, eu fiz correto. Mas depois ficou aparecendo como se
só fosse daqui, tá? Então, vou pedir para vocês considerarem que esse Z é de P até C, tá? Não se baseiem pela figura, não, porque não ficou legal. Bom, uma relação que eu poderia encontrar aqui, pessoal, é a seguinte, que nesse triângulo aqui, se eu considerar essa base aqui, ó, de P até C, cuja medida é Z, e multiplicar pela altura relativa a essa base, que é Y, né? A gente sabe que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, base, considerando que Z é de P até C, a base seria Z. A altura seria Y, dividido por 2, daria 2, né? Porque nós sabemos que essa área é 2, ok? Então, ó, Z vezes Y, ou Y vezes Z, que dá no mesmo, dividido por 2, igual a 2. Olha só, Z vezes Y dividido por 2 igual a 2. Vou multiplicar ambos os membros por 2, aí vai ficar ZY igual a 4. E vou substituir o Z por 16 sobre W, tá? Z é igual a 16 sobre W. Então, olha só substituindo. Então, vai ficar 16 sobre W vezes Y igual a 4. Eu vou multiplicar ambos os membros por W. Quando eu multiplico ambos os membros por W, vai ficar 16Y é igual a 4W. Olha só. Vou dividir ambos os membros por 4. Aí vai ficar 4Y igual a W. E aí eu vou ter que Y é igual a W dividido por 4, porque eu vou dividir ambos os membros por 4. Aí vai ficar Y igual a W dividido por 4. Ok? Mas espera aí. Veja, olhe para a figura. Se W é isso aqui tudo, né? É BC, é a medida de BC, né? Do lado BC. Ó, W é isso aqui tudo. E Y é W sobre 4. Opa, então peraí. X, que é essa medida aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser W, que é tudo, menos essa partezinha aqui de Y, né? Então, X vai ser W menos o Y. Mas quem é Y? W sobre 4. Então, ó, X vai ser igual a W, que é tudo, menos o Y. Só que o Y é quanto? W sobre 4. Ok? Aqui é uma subtração envolvendo frações. Eu só posso subtrair frações se os denominadores forem iguais. Então, já que o denominador aqui é 4, eu gostaria que aqui fosse 4. No momento é 1, né? Porque W é a mesma coisa que W sobre 1. Só que eu posso escrever W como sendo 4W dividido por 4. Olha só. No lugar de W, eu botei 4W dividido por 4. Por que você fez isso, Caú? Porque é conveniente para mim. Veja que desse jeito os denominadores ficaram iguais. E 4W dividido por 4 dá quanto? Dá W. Então, não alterou o resultado. E agora que os denominadores são iguais, eu repito o denominador e faço as contas em cima. Né? Então, o denominador vai ser 4 e em cima 4W menos W, que é a mesma coisa que menos 1W. 4W menos 1W dá 3W. Então, X vai ser igual a 3W dividido por 4. Olha só. Opa, mas espera aí. Se Y é W sobre 4 e X é 3W sobre 4, perceba que X é o triplo de Y. Tá? Ó, X é o triplo de Y. Né? Se você pegar Y e multiplicar por 3, vai dar X. Então, opa, se X é o triplo de Y, isso quer dizer que a razão de semelhança entre esses dois triângulos, né, é igual a 3. Tá? Por quê? Porque a medida de um triângulo é o triplo da medida correspondente do outro. Então, a razão de semelhança é 3. Então, vamos botar aqui. Razão de semelhança é igual a 3. Só que eu estou interessado, na verdade, na razão entre as áreas. Só que a razão entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado. Toda vez que você tiver duas figuras semelhantes, né, a razão entre as áreas vai ser igual à razão de semelhança ao quadrado. Então, a razão entre as áreas, nesse caso, vai ser 3 ao quadrado. Olha só. Só que 3 ao quadrado é quanto? É 9. Opa, então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a área do triângulo maior, isto é, do triângulo ABQ, é 9 vezes a área do triângulo menor, PQC. Mas eu conheço a área do triângulo menor, é 2.
Então, a área do triângulo maior vai ser 9 vezes 2. Olha só. A área do triângulo maior, né, vou chamar de A aqui, vai ser 9 vezes 2. Tá? Por quê? Porque a razão entre as áreas é 9. Então, olha só, a área é igual a 9 vezes 2, que é igual a quanto? 18. Mas espera aí, se essa área aqui é 18, estão lembrados da nossa estratégia? Eu queria descobrir essa área porque eu já conheço a área desse triângulo aqui, ó, o QCB, que é 6. E aí eu pego essa área que eu acabei de descobrir, 18, junto com o 6, que dá 24, e multiplico por 2, porque a área do retângulo é o dobro da área desse triângulo aqui. Então, esse triângulo ABC, ele tem área 24, porque é 18 mais 6, 24. 24 multiplicado por 2 vai dar 48. Né? Ó, 18 mais 6, que dá 24. 24 vezes 2 é a nossa resposta, que vai dar 48. Então, ó, pergunta qual é a área do retângulo ABCD, 48, letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.